Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te dizer o detalhe que me fez quase gabaritar a prova de Ciências Humanas no Enem em 3 edições seguidas, em 2019, 2020 e 2021. Eu vou te dizer como você pode usar esse detalhe para acertar mais de 40 questões na prova, chegando até os 42 acertos, e vou te contar também ao final do vídeo um perigo de utilizar esse detalhe sem prestar atenção nele. Você pode acertar muitas questões e mesmo assim acabar ficando com uma nota baixa. Então fica comigo aí até o final para eu te explicar tudo tintim por tintim. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida que os vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece, se você gostar desse padrão aqui que eu vou te ensinar, deixa o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, o que eu vou dividir com vocês aqui, eu só dividi até hoje com os meus alunos do curso Plano do Gabarito. Na verdade, essa é logo a primeira aula em que eu explico que há um padrão na prova de humanas do Enem. O detalhe principal para você acertar 42 questões está longe de ser um cronograma de 30 semanas ou dominar a recorrência dos temas que são mais frequentes, embora isso seja relativamente importante. O mais importante para gabaritar a prova de Ciências Humanas do Enem é conhecer que Ciências Humanas só tem 2 tipos de questão. E é disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Basicamente, lá no Plano do Gabarito, todos os meus alunos sabem que em Ciências Humanas você só tem 2 tipos de questão que existem. Uma que afeta, que aparece, em 80% a 85% da prova, dependendo do ano, e o outro tipo que corresponde aos outros 20% ou 15% da prova de Ciências Humanas. E para mostrar esses 2 tipos de questão, eu trouxe 2 itens recentes. Um do Enem Digital, que foi em 2020, e o outro do Enem do ano passado, de 2021, para que a gente possa discutir bastante. Vou botar aqui na tela agora o primeiro, que é do Enem de 2021 e que representa um modelo de questão que representa aí 80% da prova. É uma questão, aquela questão da vida de gado, do admirável gado novo, uma questão relativamente fácil do Enem. Essa questão ela é o que a gente chama de uma questão do texto para dentro. Como assim? É uma questão que vai perguntar uma ideia central que está presente dentro do texto, avaliando a sua habilidade de reconhecer algum tipo de conceito que está presente dentro do texto, ou ainda simplesmente, nesse caso aqui, que é uma questão bastante fácil, reconhecer algum processo sociológico que está presente aí dentro do texto. Esse tipo de questão, ela é uma questão muito tranquila. Normalmente, como ela representa 80% da prova, elas são questões que usualmente, salvo algumas exceções, estão posicionadas nas posições de fáceis e médias dentro da régua do TRI. São aquelas questões que você não pode deixar de acertar, porque se você deixa de acertar uma questão como essa, você perde muitos pontos. Essa questão também tem que ser a questão que você corrige de forma atenta no simulado. Reconhecer esse padrão, a resistência do padrão desse tipo de questão e reconhecer que ela é a maioria, não vai te ajudar só na hora da prova, só em reconhecer que a resposta dessa questão está presente dentro do texto, por isso que é do texto para dentro. Mas também de que se você erra esse tipo de questão, só há uma solução para que você consiga de fato chegar ao acerto dela ou de questões que sigam esse modelo. E não é voltando no conteúdo, é de fato fazendo mais exercícios como esse e tentando validar, uma vez mais, o gabarito através do texto. Essa questão ela é a maior parte da prova. E com isso eu não quero dizer que esse modelo de questão seja necessariamente desse nível. Eu peguei o que deve ter sido, muito provavelmente, a questão mais fácil do Enem de 2021. Pelo menos uma das mais fáceis. Com isso eu não estou querendo dizer que, óbvio, todas são assim. Mas esse modelo sempre terá a resposta validada pelo texto. E se você quiser aprender a acertar todos esses tipos de questão desse modelo de questões do texto para dentro, eu te convido a conhecer no link aqui da descrição o meu curso Plano do Gabarito. Um curso que já levou mais de 1.300 pessoas aos 40 acertos ou mais na prova de humanas e também na prova de linguagens, destrinchando esses padrões que existem dentro da prova e fazendo com que as pessoas desenvolvam as habilidades e competências necessárias para um tempo curtíssimo, num espaço curtíssimo de tempo, chegar aos 40 acertos.
Se você está com dificuldade em humanas, dificuldade em linguagens, eu recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição e conheça o plano, porque o plano do gabarito é para você. E falando no plano do gabarito, o segundo modelo de questão que está presente na prova de Ciências Humanas do Enem é o modelo de questão mais complicado. Com isso eu não estou querendo dizer que esses dois modelos sejam necessariamente um modelo em que todas são questões fáceis e médias e em que as outras, simplesmente sejam as questões difíceis. Esse segundo modelo é o que a gente chama de questões do texto para fora. Ah, Rafael, como assim uma questão do texto para fora? Eu separei uma outra questão aqui, que é do Enem Digital, que é uma questão sobre o fenômeno do El Niño. Essa questão eu separei porque eu acabei errando ela no Enem Digital e ela é perfeita para ilustrar o que eu quero falar para você. Se você for reparar aqui, o comando da questão, ele pede para gente o seguinte: o fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o aumento da... Perceba que nessa questão você também precisa ler o texto, só que aqui simplesmente para reconhecer o fenômeno climático que está sendo citado. E aí ele pergunta uma causa do fenômeno climático citado. Essas questões, normalmente, elas são mais conteudistas. Elas representam 20% a 15% da prova. Quando você erra uma questão como essa, lógico, ao contrário da questão do padrão anterior, você precisa voltar ao conteúdo para fazer uma revisão. Nesse caso aqui, de clima, sobretudo do fenômeno climático do El Niño e da Laninha. E por que eu selecionei essa questão específica? Porque lá no Enem Digital de 2020, eu errei 3 questões como essa. E normalmente você deve estar pensando assim, pô, Rafa, mas esse tipo de questão normalmente sempre deve estar sendo ranqueada como as mais difíceis, né? E você talvez não tenha perdido muitos pontos por isso. E a resposta é não. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia te falar de um perigo dessa estratégia? Normalmente o perigo é o seguinte: a gente normalmente acha em humanas que necessariamente por uma questão ser o que as pessoas chamam de interpretativa, ou ainda mais focada na habilidade, ou ainda, o que a gente está chamando aqui no vídeo, de do texto para dentro dele, ela é necessariamente uma questão fácil e na medida em que a questão seja do texto para fora, ela seja uma questão difícil, o que não é verdade. Essa questão do El Niño, ela me tirou muitos pontos, porque ela tem uma situação, problema que é muito simples, embora seja uma questão de fato conteudista. Aqui bastava saber o que é, qual o processo agrava o El Niño, que nesse caso aqui, obviamente, é a temperatura, o aumento da temperatura das águas do Pacífico. Se você não domina esse conteúdo, você vai perder essa questão. Na prática, você vai ter algumas questões de geografia física que vão te afetar, e isso por si só não é um problema. Só que qual é o grande problema? Você pode acertar 42 questões e ao errar todas as questões de geografia física, ou acertar uma ou outra no chute, você pode ter sua nota muito diminuída, como a minha sempre é. Eu raramente consigo ficar com mais de 770 pontos em humanas, mesmo acertando 42 questões. Isso porque eu sempre erro uma questão que é, logicamente, do texto para fora, que, logicamente, mobiliza um conteúdo que é patético e que eu não estudo, porque eu sou professor de história e eu nunca fui para a prova do Enem estudando, só com os métodos e com as técnicas. Então, muita atenção para não ignorar nessa reta final a geografia física e a filosofia também. Tem muitas questões que são do texto para fora e você acabar, enfim, focando nas questões do texto para dentro, que são a maioria, acertando muitas questões, mas tendo a sua nota diminuída. Ah, Rafael, mas 770 para mim é uma ótima nota. Perfeito, provavelmente é mesmo. 755 também é uma ótima nota que eu já tirei, 753 também é uma ótima nota que eu já tirei, então são as 3 notas aí que eu já tirei em humanas. Então, assim, na prática, você pode ter uma nota mais alta com alguns detalhes, dominando esses conteúdos. Então toma muito cuidado só para você não ser enganado achando que questões conteudistas são necessariamente mais fáceis. E agora, de posse desses 2 modelos, fica muito fácil você começar a desenvolver uma hipótese de resposta que começa pelo texto. Porque se a gente tem 2 modelos de questão, ou seja, uma que é do texto para fora e outra que é do texto para dentro, mesmo que você não domine o conteúdo, você sabe que se você dominar e se você tiver a capacidade de extrair a ideia central do texto, você provavelmente vai acertar ao menos 40 questões na prova de humanas, mesmo que você não tenha um grande domínio conceitual. Só cuidado, logicamente, para não cair e ter sua nota diminuída nessas questões que são conteudistas,
mas são mais fáceis. E é esse detalhe que me levou e sempre me leva, quando eu pego uma provinha do Enem como essa aqui, a acertar mais de 40 questões lá na prova. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que você pode, né, a partir de um único detalhe, de fato, aumentar muito seus acertos e quase gabaritar a prova de humanas do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, que eu só dividia até a publicação desse vídeo com os meus alunos do plano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E não esquece também de, se for alguma dúvida, deixar um comentário. Se você ainda está com problema na prova de humanas, eu vou deixar uma playlist aqui do lado com várias técnicas de resolução para você, cara, sair daqui e entender de fato como é que você faz todos os tipos de questão do Enem, seja do texto para fora, seja do texto para dentro. São mais 60 vídeos. Cara, se você maratonar, tem muita coisa aí, você certamente vai aumentar os seus acertos na prova de humanas. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.